luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Graças a Deus, quero cumprimentar a todos, uma paz seja convosco. Damos início a este bate-papo sobre o livro de Abacuque, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com nossos irmãos, né? Eu quero, juntos com eles, né, fazer a apresentação, começando aqui com o nosso irmão cooperador Maciel. Saúdo a todos, com a paz esteja convosco. Uma alegria novamente estar com cada um que está acompanhando esta live. E eu certamente creio que Deus trouxe cada um de vocês aqui. Fique até o final e compartilhe em nome de Jesus. Maravilha, estamos aqui com o cooperador Williams. Que a paz seja convosco. Graças a Deus aqui nessa oportunidade de estar falando da palavra do nosso Deus. E já deixar o convite para estar conosco, a compartilhar essa live e chamar os seus amigos para estar ouvindo da palavra do nosso Deus também. Maravilha. Também estamos com o cooperador Rodrigo. Saúde a todos, com a paz seja convosco. Estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus e é uma alegria. Vamos nos aprendermos juntos, vamos juntos entrarmos um pouco mais na leitura, na palavra do Senhor. Maravilha. E eu, cooperador Diogo, estamos aqui e espero que a transmissão venha chegar bem aí para você, né? Para que a gente venha juntos aprender um pouco mais sobre o livro de Abacuque. Um livro muito atual, né? Um livro dos profetas menores, mas é um livro muito atual para os nossos dias, e que este livro, o estudo deste livro, venha nos trazer aí paz, fé e esperança que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, nós queremos aí então adentrar ao estudo do livro de Abacuque,
E já fazendo o convite para os irmãos, né, para que os próximos livros venham ser citados pelos irmãos, né, nos comentários aí. Nós estamos começando pelos profetas menores, né? Depois nós vamos partir para os outros livros da Bíblia, para juntos aí termos o pleno conhecimento da palavra de Deus, porque é só assim que nós vamos alcançar a graça do Senhor, né? Estudando e adentrando a palavra de Deus. E para nos ter aí uma introdução, eu queria fazer uma oração junto com você, junto com os irmãos aqui, para que Deus ele venha revelar o que Ele quer para nossas vidas, né? Nós estamos aqui, mas nós somos apenas instrumentos. Quem vai nos dar a palavra, quem vai nos dar o entendimento é o Senhor Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo dele. Então vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua direção. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa colocar, Senhor, meu Deus, no coração, Senhor, de cada um, Pai. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aquilo que será falado, aquilo que será entoado, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, alcançar o Teu Espírito Santo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que vai ilustrar, vai abrir, Senhor, meu Deus, o nosso entendimento, para que a gente venha, Senhor, meu Deus, alcançar e entender a Sua obra, Papai. Deus querido, abençoa, Senhor, a cada um que está acompanhando, Senhor, meu Deus, este vídeo, Papai, para que possa, Senhor, meu Deus, Tu não ocorrerá isso, Papai, e sentir a Tua presença, meu Deus. Pai do céu, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, a Tua direção. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, entrar nos nossos corações, Papai, a esperança, a fé, e a certeza que o Senhor tem controlado, Senhor, meu Deus, tudo, Papai, neste universo, tudo está nas Tuas mãos, tudo está no Teu controle, Papai. Nós te agradecemos, Papai, desde agora e para todo sempre, meu Deus. Fica conosco, Papai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que está conectados, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Maravilha, irmãos. Então, nós estamos aqui com o nosso irmão cooperador Maciel, que vai dar a introdução aí, né, ao livro de Abacuque, e que ele possa nos ajudar aí a entender. Amém. Agradeço a oportunidade mais uma vez, uma alegria muito grande, né, realmente, estar aqui com cada um, né, você que está acompanhando esta live. E este livro de Abacuque é um livro, assim, muito importante para nós, né, porque é um livro que fala das grandezas de Deus, né. Normalmente o profeta, né, ele olha para a lei de Deus, ele olha para a lei de Moisés, né, a lei que Deus deu a Moisés, e ali, principalmente para Deuteronômio, né, e ali ele olhando a condição do povo, ele faz então, ele condena, ou exorta, ou repreende, mas tendo como parâmetro sempre a lei que Deus deu a Moisés. Então, ele sempre fala a palavra de Deus, olhando para a lei e aplicando ali a situação do povo. Como o povo muitas vezes se corrompeu, a palavra era muito dura, né? Mas no profeta Abacuque a gente tem uma diferença. Aqui, quem está sendo questionado no profeta Abacuque, neste livro de 3 capítulos interessantíssimo, né, que pode ser lido aí em 20 minutos, mas se nós formos refletir nele, né, dá muitas horas, muitos dias, né? Mas quem está sendo questionado aqui não é o povo. Quem está sendo questionado aqui é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, Deus entra em xeque, né? Abacuque, de maneira reverente, como nós vamos ver, mas Abacuque aqui, ele questiona a justiça de Deus e a coerência de Deus nos seus atos. Então, é um livro especial, único, né, de um profeta que agora ele questiona o Senhor. Nós vemos isto também em alguns salmos de lamento, que ali algumas queixas, né, mas dentre os profetas é um caso único realmente. Abacuque, né, eu quero dar aqui uma pequena introdução,
né? Abacuque, ele é um profeta muito especial, né? Porque ele olha a situação do seu povo, né? Eu separei também ali uma imagem, né? Uma cronologia muito simples, né? Mas para a gente se situar ali. Então, Abacuque, ele agora está ali, os irmãos estão vendo, né? Davi, ele está há 1000 anos aproximadamente, né? 1000 anos antes de Cristo, né? Então nós temos Davi ao lado esquerdo ali 1000 anos antes de Cristo, e ao lado direito, né, nós temos ali Cristo, o seu ministério, como colocamos ali o ano 30 depois de Cristo, né? Então os eventos ali que mais nos interessam nós vemos ali a queda de Jerusalém, 586 a.C., né, que é um momento assim muito marcante dentro do povo de Deus. E Abacuque, a data mais provável que ele profetiza é ali 606 aproximadamente, né? Então ele está ali há 20 anos da queda de Jerusalém, né? Então você vê, Davi foi um rei muito justo, de Davi a Salomão, mas depois de Salomão foi seguido os reis ruins, reis maus, alguns reis bons, mas muitos reis maus. E Abacuque, como homem justo, ele estava vendo toda esta iniquidade dentro do seu próprio povo, né? Então ele está ali profetizando num tempo muito duro, né? Ele está profetizando num tempo muito duro, de muita impiedade, né? E ele se queixa inicialmente. A primeira queixa, a queixa de Abacuque é por qual razão, né, Deus faz Abacuque ver a iniquidade, ver a vexação, como está aqui no versículo 3, né? Porque ele grita violência, a violência está diante de Abacuque, está diante dele, né? E não há quem o defenda. E Abacuque ainda fala, por falta de providência, por falta de retribuição pelo pecado, a lei se afrouxa, que é aqui no versículo 4, e a sentença nunca sai. O ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Então, Abacuque olha para Deus e faz uma queixa, fala assim, a sua falta de atuação faz com que a lei se afrouxe, que o ímpio prospere, e ele está falando ali de um ímpio, de um justo dentro do seu próprio contexto, né? A primeira resposta de Deus é uma resposta muito importante, porque Deus, a partir do versículo 5, o que Deus responde a Abacuque inicialmente, né? Vede entre as nações, maravilhai-vos, admirai-vos, né? Deus fala que vai fazer uma obra muito, muito importante, uma obra que ele ficaria assustado. Que obra era essa? Terrível, que executaria juízo sobre os ímpios. Lá no versículo 6, ele responde, porque eis que suscita os caldeus, uma nação amarga e apressada. Então, ou seja, a resposta de Deus para a queixa de Abacuque era levantar justamente a Babilônia, os caldeus, né? Abacuque está ali há 20, 30 anos da invasão ali de Jerusalém, em 586, como nós vimos, né? E ali em 586 Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os objetos do templo são levados para a Babilônia, o povo é exilado, a cidade é queimada, né? Israel fica sem rei e fica 70 anos no cativeiro. É a grande destruição. E Deus está falando aqui, eu suscito os caldeus. Só que essa resposta deixou Abacuque ainda mais intrigado, né? Por quê? Porque Deus, ele levantou uma nação ímpia para executar juízo. E aí a cabeça de Abacuque novamente falou assim, ok, o ímpio está recebendo a sua retribuição. Só que como um Deus santo, justo, que não pode ver o mal, ele usa um ímpio para punir outro ímpio. Ele exalta o braço de um ímpio para punir um outro ímpio.
os olhos de Deus não podem ver o mal. Como ele pode fazer algo como isso? Então a cabeça de Abacuque, ela começa a questionar o Senhor nesse sentido, né? Eu separei um outro versículo, porque assim, irmãos, por exemplo, nós estamos agora em tempos de vírus, né? Estamos aí, o coronavírus, uma coisa terrível, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo as riquezas. Então, nós temos uma condição assim, por exemplo, né, se nós estivéssemos há um ano atrás nos questionando por que os ímpios prosperam, por que tais coisas acontecem, e Deus falasse para nós: eu levantarei um vírus, eu levantarei um exército invisível e eu abaterei os ímpios por meio deste meu exército invisível, e eu farei ali coisas terríveis. Eu tirarei as nações do seu orgulho, eu reunirei novamente as famílias, eu cumprirei propósitos justos por meio de uma coisa má. A nossa cabeça, não, mas como assim uma coisa má pode gerar algo bom? É uma coisa ilógica, né? Então o que Deus fez inicialmente com os caldeus, com a Babilônia, foi isso. Nós temos uma outra imagem, que é o que Deus falou a Daniel, né? Em Daniel, no capítulo 7, gostaria de ler com os irmãos, né? Deus falou assim a Daniel, ele deu uma visão, né? Daniel, ele viu a Babilônia, né, como um animal. Que animal era esse? O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como o homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Mas a característica importante da Babilônia era a que o próprio Deus falou aqui: eu suscito os caldeus uma nação amarga, apressada. E ainda fala assim no versículo 8: os seus cavaleiros são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias que se apressam à comida. E realmente a Babilônia foi assim. Babilônia veio sobre não só apenas a nação de Israel, Jerusalém, mas muitas nações, com um leão destroçando e muito ágil, com asas como águia, e ali executou juízo em muitas nações. Isso foi ordem de Deus. E agora Abacuque se queixa de a Babilônia está sendo levantada, né? Então eu acredito que é esse o contexto que Abacuque nasce, e agora Deus, ele precisa responder a Abacuque, né? Nos próximos capítulos, porque na sua justiça ele levanta um ímpio para bater outro ímpio. Esta seria uma contribuição da minha parte. Maravilha, Márcio. Então a gente entende aqui nesse primeiro contexto, né? Nessa primeira a primeira queixa de Abacuque, né? E Deus respondendo essa queixa não do jeito que Abacuque esperava. Não é verdade? Porque assim, se eu fizesse uma queixa ao Senhor hoje, falando do mundo que nós estamos vivendo, né? Eu gostaria que o Senhor Jesus viesse, né? E acabasse com a imoralidade, a violência, né? E desse uma restauração do seu povo. Abacuque estava procurando isso, mas o próprio povo estava em violência, né? O próprio povo estava praticando a imoralidade. E aí Deus, ele levanta ali a Babilônia, os caldeus, para abater Jerusalém, né? E aí, como o Maciel bem colocou aí, né? A queda de Jerusalém vem em 586 a.C. Algo interessante. E vamos lá então, continuar. A segunda parte, que é a resposta do Senhor, né, a esse questionamento que ainda fica, né, em Abacuque, ele ainda fica, né, mas como isso? Por quê? Né? E aí o nosso irmão Williams vai nos ajudar. Amém. Então nós temos aqui esse livro maravilhoso, né, que vamos entender melhor um pouco mais para frente, né? Aqui é apenas um andamento do que foi falado no primeiro capítulo, né?
Então nós vemos que Abacuque, ele aqui continua o discurso dele com Deus, e o Senhor ele fala com Abacuque, né? No capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor ele começa declarando aqui para o profeta Abacuque. Assim, é tão maravilhoso porque o profeta, ele, logo no primeiro capítulo, ele fala por que Deus se cala quando o ímpio ele devora o que é mais justo que ele, né? Olha que interessante. Se formos olhar Israel como uma nação, como um todo, lógico que ali tinha homens justos, tinha homens que faziam a vontade de Deus, que agradava a Deus. E o que Abacuque estava questionando não era o homem justo que fazia a vontade de Deus, era uma nação como um todo, né? Porque se for olhar uma nação, Israel como uma nação, ela não era uma nação, não estava sendo uma nação justa aos olhos de Deus. Deus ele viu os seus ali como justo, mas quando ele olhava para a nação inteira, ele não viu uma nação justa. Muito pelo contrário, né? A nação era muito mais perversa por conhecer a vontade de Deus, saber o propósito de Deus com Israel e mesmo assim continuar pecando, né? Então, aos olhos de Deus, Israel estava sendo muito mais perversa do que os próprios caldeus, né? Que já eram ímpios por natureza. A sua natureza era ser carnal, era desagradar a Deus, né? Então, o que Deus faz? Ele pega e dá uma visão para o profeta Abacuque. Só que essa visão ela não é 100% clara do fim. Eu vejo como uma prévia para a visão que Deus deu para Nabucodonosor, né? É só uma iniciativa que Deus está dando para ele. E uma coisa muito interessante que Deus fala para o profeta é que assim, o justo viverá pela fé. Agora, como que esse justo viverá pela fé nesse momento de calamidade, né? Nessa prisão? Porque os que confiam em Deus, verdadeiramente eles vão dedicar sua confiança, mesmo estando aprisionados, mesmo estando em cativeiros, eles vão dedicar sua confiança em Deus. Eles sabem que Deus tem um propósito em cima daquela situação. Então eu vejo dessa forma que os justos vivem pela fé neste momento, né? Então aqui o profeta ele começa a ver o propósito de Deus para o povo de Israel. E é muito interessante o andamento que vai dando esse contexto, né? Lá na frente ele vai compreender, como os irmãos vão falar mais para frente. Aquela visão que o rei Nabucodonosor teve, ela que dá continuidade a essa visão que Deus deu para o profeta Abacuque. Porque aquela visão ela fica mais clara, né? Que Deus ali mostra uma estátua e divide os reinos que irão invadindo Babilônia, depois um invadindo o outro, até que o reino de Cristo ele chega, né? E ele é apresentado naquela estátua. Porque aqui a visão ela fala, porque é para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, se a gente olhar tudo que Deus está falando aqui, ele não vai falar do reino messiânico, ele não vai dar um ponto final mostrando o reino de Cristo, mas ela dá uma iniciativa para aquela visão que Nabucodonosor teve, né? Onde aquela estátua, a cabeça era o rei Nabucodonosor, depois a parte do ombro, do peitoral eram os persas, depois os gregos, depois Roma e por último o exército de Cristo que vai destruir, esmiuçar aquela estátua, né? Então ali que a gente consegue ter uma visão do final, né? Do reino de Cristo operando em cima desse andamento que Deus deu para o profeta Abacuque. Então é muito maravilhoso essa compreensão que nós temos aqui hoje, porque como o profeta mesmo escreveu, né? Como Deus disse, porque Deus ele deu uma orientação para ele, para que ele escrevesse de uma forma tão legível que até quem passasse correndo pudesse ler, né? Agora, o porquê disso? O porquê da escrita da profecia? Porque lá na frente o nome do Senhor ia ser glorificado através da compreensão e da lembrança que Deus falou, né? Porque imagina, se Deus só falasse o que ia acontecer, o profeta ia
talvez anunciar para o povo e ia ficar no esquecimento. Só que como está registrado, quando acontecer, aí o povo vai olhar e vai falar, não, realmente foi Deus que falou lá, e o povo vai compreender que aquilo é um propósito e a vontade de Deus, né? Porque ali, imagina, você ouviu falar de algo e quando acontece está lá escrito, confirmando, provando que foi Deus realmente que falou, né? Então aí você consegue ver o trabalhar de Deus, porque o homem não tinha capacidade de identificar tudo aquilo que estava por vir, de imaginar aquilo que ia acontecer e simplesmente falar para o povo. Só que quando está escrito, você olha lá na frente e vê que só Deus é capaz de fazer isso, né? De dar esse andamento, falar lá no final e cumprir da forma tão maravilhosa que Deus fez, né? Então o nome do Senhor ele foi glorificado não a partir desse momento, dessa história que Abacuque fez. Abacuque sim, ele foi lá e glorificou a Deus, exaltou a Deus, como os irmãos vão falar mais para frente, mas o nome de Deus ele foi proclamado lá na frente quando tudo aconteceu, né? Quando aquela nação foi abatida, uma após a outra, e o nome de Deus foi anunciado e glorificado ali. E mais para frente, quando Cristo vir e derrubar todas as nações e o reino dele foi implantado, aí sim completa esse andamento que teve aqui no profeta Abacuque. Então o meu entendimento, a minha compreensão dessa primeira parte aqui é que estamos aqui, essa parte está vivendo uma continuidade, né? Uma continuidade, e hoje nós estamos ainda vivendo a continuidade de tudo isso, né? Até que Cristo venha e abate todas as nações, todos os reinos maus, e o império justo, o reinado justo de Cristo venha ser estabelecido aqui nessa terra. Amém. Maravilha. Então, pelo que eu entendi, essa resposta de Deus aqui no capítulo 2 é algo para o futuro, é um vislumbre da vinda de Cristo. É isso? É uma promessa. É como se fosse uma prévia, né, do que Deus deu ali para o rei Nabucodonosor, daquela visão que Deus deu, né? Porque se você analisar bem, Deus ele começa a falar da maldade dos caldeus. Deus fala também do abatimento deles, que as nações vão abater conforme eles abateram outras nações. Esse é o entendimento que Deus ele está dando aqui, né? Da mesma forma que ele despojar outras nações, eles também serão despojo para outras nações, né? Só que aqui, nessa visão, não fica claro que Cristo vai chegar aqui e vai findar e vai governar. Mas ela dá uma direção para a visão que Nabucodonosor teve. Aí lá na visão do rei Nabucodonosor que fica mais claro esses acontecimentos, né? Que o rei Nabucodonosor, o império babilônico será destruído pelos persas, depois em seguida a Grécia vai destruir os persas, depois Roma vem e destrói a Grécia, né? Então aqui vai dando mais clareza, né, para esse acontecimento. E por último o reino de Cristo, né, que destrói o último império, que é representado por aquela pedra que sem auxílio de mão foi arrancada e destruída a estátua, né? Então ali mostra o reino de Cristo. Então dá uma clareza para o que Deus vem falando aqui. Maravilha. Diogo, eu queria só entender assim, né? Porque o que consolou Abacuque foi que, assim, apesar da Babilônia ser usada neste momento da história para abater Jerusalém e as outras nações ímpias, chegaria o tempo também, né, que é a segunda resposta de Deus a Abacuque, chegaria o tempo que a Babilônia também seria abatida. E assim, o que ela perseguiu agora, mas chegaria o dia que ela seria perseguida, né? Aí até acho que até tem um versículo aqui que fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? Que é o versículo 14 aqui do capítulo 2. Então me parece, não sei se eu estou errado, Moisés, que assim, Deus usou a Babilônia, deu poder a ela, né? Mas a Babilônia chegaria um tempo que ela seria abatida como ela realmente foi abatida, e outra nação entraria em seu lugar, né? Como o Moisés falou, mais à frente fica mais claro, né? Em Daniel seriam os persas, depois os gregos, né? E assim Deus ele estaria executando juízos, mas seriam juízos temporários,
porque o juízo final e o grande juízo mesmo é na ira de Deus e na volta de Cristo, né? Verdade. Uma coisa nesse sentido. Maravilha. Então, a gente começa a entender, né, o propósito de Deus aqui com essa resposta para Abacuque, né? Ele começa a destacar algumas coisas que Abacuque não tinha ciência, né? Não tinha noção do que ia acontecer. Abacuque estava vendo ali o que ele conseguia ver na sua sociedade, né? Onde ele estava vendo ali que ele só tinha uma visão bem periférica, né? Às vezes a gente também temos essa visão periférica, né? De o que está acontecendo aos nossos olhos. E aí Deus ele vem com uma resposta aqui, né? Falando de coisas que ainda viria, né? E tudo iria ser colocado nos seus devidos lugares. Maravilha. Então a gente quer continuar comentando um pouco mais. Vou pedir para o nosso irmão Rodrigo falar um pouco mais sobre essa resposta do Senhor. O que eu tenho para falar é que é muito interessante, né? É muito fascinante a história de Abacuque em si, porque Abacuque é tido como um dos profetas menores, né? Não em importância, mas em conteúdo escrito, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma só, ela é importante em todos os seus aspectos, mas ele é um dos profetas menores porque escreveu menos do que Isaías, do que Jeremias, nós temos menos conteúdo. E eu acho muito fascinante que às vezes a gente acaba, porque é um livro pequeno, é um livro até difícil de se encontrar na Bíblia, a gente abre só a Bíblia em Abacuque, a gente dá uma corridinha ali e às vezes a gente acaba ignorando algumas coisas, né? Porque às vezes na minha mente, quando falo de Abacuque, já me vem o versículo mais famoso, que é o 2:4 lá, que Deus fala que o justo viverá pela fé. Aí me vem só esse versículo isolado na mente e às vezes a gente não pega um contexto inteiro daquele versículo, né? Que fala que o justo viverá pela fé. Aí a gente entende, então eu tenho que ter fé, eu tenho que pedir as coisas para Deus com fé, eu vou pedir para que Deus abençoe meu emprego com fé. Mas só que o contexto da história aqui é diferente. O justo viverá pela fé, sendo oprimido, sendo atacado pelo inimigo, mas o justo, ele vai viver pela fé, mesmo em meio às dores e às dificuldades. Ele não está olhando para aqui, né, para o periférico, como o irmão cooperador Diogo falou. Ele está olhando lá no final. Ele está olhando para aquilo que Deus ele tem reservado. Isso que eu acho fascinante, que eu pego para mim, né, porque muitas vezes a gente se limita a olhar para o que estamos passando agora e não vemos o que Deus ele tem preparado lá na frente, o que Deus ele tem preparado para nós quando ele retornar, quando Jesus Cristo voltar. E às vezes a gente se pega muito olhando para cá, né? Se pega muito olhando para o que estamos passando, e isso que eu pego daqui da história de Abacuque, que Abacuque ele se indigna aqui com o povo, primeiramente com o povo de Israel. Aí Deus fala, tá bom, então eu vou cobrar o povo de Israel. Aí depois ele se indigna porque olha como é que um povo que é mais ímpio do que Israel vai penalizar Israel. Só que eu acho que o que eu pego para mim é que Deus ele não se importa se uma pessoa é mais ímpio ou menos ímpio. Os dois são ímpios, os dois estão fazendo algo que desagrada a Deus. Eu acho que isso que eu pego bastante dessa história de Abacuque para minha vida, porque eu não tenho medidas para medir o errado. É errado, ponto. Não existe, olha, é menos errado nisso. Olha, Senhor, mas Israel está menos errado do que os caldeus. E como é que os caldeus vêm punir? Olha, eu vou puni-los também, porque ambos estão errados. E do mesmo jeito que eu estou punindo Israel, eu vou punir os caldeus. E aí o Senhor começa a falar das punições que virão, e acontece tudo conforme o Senhor ele diz. E é isso que eu pego para a minha vida. O que eu pego para a minha vida é que eu tenho que controlar a minha vida. Está acontecendo coisas ruins, está acontecendo dificuldades, está o mundo sofrendo, eu tenho que olhar para a minha vida e falar, o Senhor, Ele diz que o justo viverá pela sua fé. Então eu tenho que ser justo para mim confiar, para mim que a minha fé seja fortalecida, eu tenho que buscar a minha justiça, eu tenho que buscar a justiça de Deus na minha vida, eu tenho que controlar aquilo que está no meu alcance. Eu vou fazer para que eu venha me tornar justo, para que eu venha viver pela fé, venha saber que tudo que está acontecendo no mundo é temporário, que as doenças que estão vindo no mundo aí, vírus, é temporário, porque o que Deus ele tem para mim é muito maior. O
que Deus ele tem para mim é muito maior do que um vírus, é muito maior do que uma situação de falta de emprego, é muito maior do que uma situação de pobreza. O que Deus ele tem para mim é a vida eterna, é algo maravilhoso que a gente não consegue nem mensurar em palavras aquilo que está reservado para os justos. E é isso que tem que me dar força para viver, é isso que tem que me dar força para seguir. Eu tenho que olhar e falar, eu estou firme no Senhor. Olha, pode cair o mundo ao meu redor, mas eu estou firme no meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. E é isso que eu pego na história de Abacuque para minha vida, que eu acho que os irmãos eles têm que pegar e colocar também na sua vida, que não importa o que aconteça, não importa a maldade que esteja no mundo, o Senhor vai cobrar a maldade do mundo, o Senhor vai cobrar a situação, mas em meio à maldade do mundo, em meio à cobrança do Senhor, se você for justo, saiba que você vai viver pela fé. Saiba que, olha, o Senhor, se você está sendo justo, está vivendo num mundo caído, num mundo de sofrimento, o Senhor ele vai te sustentar. Isso é que é você viver pela fé. É saber que o Senhor ele vai te sustentar em meio a dificuldades, o Senhor vai brotar da onde você menos imagina uma mão amiga para te ajudar. E é isso que eu tenho colocado na minha mente, é isso que eu tenho tentado fixar em mim. E é isso que é tão maravilhoso na história de Abacuque que eu pego para mim até agora, que às vezes a gente ignoramos porque é um livro pequeno, é um livro difícil de achar na Bíblia, e às vezes a gente ignora ensinamentos tão profundos, tão maravilhosos, que pode mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, que nos dá mais ânimo, que nos dá mais força, saber que tem pessoas que passaram por dificuldades parecidas conosco há milhares de anos atrás, e nós estamos passando por dificuldades, mas temos que passar da mesma maneira, confiando no Senhor. Maravilha. Mais algum comentário? Não, eu queria só falar assim, né? Deus, ele aceita ser questionado, né? Aceita mesmo. Ele aceita ser questionado. Questionar ao seu Senhor não é pecado, né? Quando alguém tem uma dúvida sincera sobre a existência até dele, o seu poder, a sua capacidade, mas não é desafiando ao Senhor, né? Mas é uma queixa, um lamento, uma dúvida sincera. O Senhor, ele aceita isso, né? A resposta de Deus, ali no versículo 20, né, diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Ele é o Criador, Ele nos deu a vida, Ele deu todas as condições para que as nações e todas as pessoas vivessem. Como Jó falou, tudo veio dele. Se recebemos o bem ou o mal, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, se você tem vida, se você tem existência, e se Deus, na sua soberania, decidiu usar um ou outro para executar juízo e justiça, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é soberano. Então, isto consolou o coração de Abacuque, porque o coração reverente de Abacuque olhou para o Senhor no seu santo templo e, né, como o nosso irmão Williams falou, um dia vai acabar. Um dia esse ciclo vicioso vai acabar. O Senhor vai dar a eternidade de justiça que Ele prometeu. Ele está reunindo o seu povo. Mas até lá, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que nós podemos questionar o Senhor, nós temos que confiar que Ele está soberano no seu santo templo. Irmãos, acontece. A gente tem tido um contato, né, com algumas pessoas, alguns irmãos que têm passado aí têm vindo muitas vezes das drogas ou do crime ou de outros vícios, da bebida, e pessoas que, assim, muito difícil, né? Às vezes a gente está num culto lá e alguém está ali testemunhando que estava numa vida de assalto, pode até ter cometido, né, como alguns cometeram assassinatos, outros puxaram muito tempo de cadeia, né? E aí a gente vê essa palavra se cumprindo.
porque são pessoas que trouxeram tristezas a muitas famílias. Então, certa vez a gente até disse isso lá, né? Vocês, sendo ímpios, na sua impiedade, trouxeram juízo na vida de muitas pessoas. Eles abateram muitas pessoas. Nesse sentido, eles executaram juízo na vida de muitas pessoas, na impiedade deles, no roubo, no crime. Só que agora a roda da vida girou e eles, que antes executaram, agora estão sofrendo o juízo de Deus na sua própria existência, na sua própria vida. E mesmo que eles prosperassem até o final da sua vida, nenhum homem escapará do último juízo de Deus, juízo perfeito. De lá ninguém escapará. Um homem, ele pode passar, cale-se diante dele toda a terra, diante do Senhor. Um ímpio pode prosperar durante toda a sua vida, mas no último dia o Senhor vai pegá-lo. Então isto nos consola. A gente sabe que Deus, em sua justiça, executará sempre o seu reto caminho. Maravilha. Só aproveitando esse mesmo contexto aqui, para trazer um sentido assim diferente, né, mas no mesmo andamento. Porque nesse versículo 20, o Senhor ele falou algo muito maravilhoso, né, meio que finalizando um ponto aqui. Porque no 19, no versículo 19, ele diz assim: ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Aí ele fala logo em seguida: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É muito interessante, né? Porque aqui ele está falando da idolatria, dando alguns versículos, 5 ou 6 versículos, ele começa a falar, né, desse assunto sobre idolatria, sobre a maldade através da idolatria. Mas ele mostra que isso tudo é vão, não tem fundamento nenhum, não tem sentido nenhum. Mas ele completa no capítulo 20, mas o Senhor está no seu santo templo. Então tudo é vão, passageiro, mas o Senhor está ali firme, né? Reverencia este Deus maravilhoso, porque Ele é vivo e Ele está ali presente. É algo muito, muito lindo quando o Senhor ele finaliza aqui esse capítulo, né? Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, essa idolatria não é nada, né? Não tem sentido nenhum, não tem fruto nenhum, mas o Senhor ele está presente. Maravilha. Então, só para a gente contextualizar tudo que foi falado até aqui, a gente temos então um questionamento, né, de Abacuque. Depois Deus ele vem e fala que vai ter ali um tratado com um povo. Então levantou os babilônicos para abater o próprio povo de Jerusalém, né, os israelitas. E aí Abacuque ainda fica indignado mais ainda, por quê? Porque como que vai levantar um injusto para bater outro injusto, né? E aí entra no contexto que o nosso irmão Williams e o nosso irmão Rodrigo está falando, né? Sobre a grandeza de Deus, sobre as coisas futuras, sobre o controle de Deus, né? Cale-se toda a humanidade, que quem está no controle aqui é Deus Todo-Poderoso, né? E aí eu queria só citar os 5 ais, né, do capítulo 2, que é muito famoso, né? O pessoal comenta bastante, né? Por que desses 5 ais, né? Então, começa lá no versículo... Cadê? Versículo 6, ó. Ai daqueles que amontoam bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e estabelece com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor. E ai daquele que diz à madeira, desperta-te, e à pedra sem vida, acorda-te. Que aí fala sobre isso. Então foi no 6, no 9, no 12, no 15 e no 19. Eu não tinha prestado atenção nisso. É maravilhoso. Maravilha, né? Então, esse ai
é Deus falando. Ai de todos que cometeram essas coisas, não é? Então, às vezes a gente fala, às vezes, igual o Rodrigo falou, né? Às vezes a gente fica assim, né? Pensando, né? Nossa, se ele pode fazer, por que eu não posso? Você pode fazer também, mas ai de você também. Não é isso? Às vezes a gente se coloca no lugar do ímpio, eu não sei porquê, sabe? Você fala assim, nossa, mas aquela pessoa, ela tá errando e tá prosperando, aquela pessoa tá cometendo essa injustiça com a gente, mas ainda tá prosperando. Então eu também posso fazer. Não é assim que a cabeça do ser humano pensa? Então eu também posso fazer. Se ele não tá recebendo castigo, eu também não vou. Será? Né? Vamos lembrar dos ais. Né? Será que você está defraudando alguém? Será que você está roubando alguém? Será que você está construindo a sua casa mediante ao esforço e ao sangue de outras pessoas? Será que você está adorando um Deus que não tem vida, que é de madeira, dizendo para a pedra, olha, acorda, sendo que é uma pedra? Então, há algo maravilhoso, irmãos, que nós estamos aqui levantando e que nós venhamos aí aprender realmente com Abacuque. Amém? Então, nós vamos lá agora para o capítulo 3, que é o capítulo assim que é a oração de Abacuque, né? E é algo maravilhoso. Eu queria só ler o começo aqui do capítulo 3, verso 2, que diz assim: Senhor, ouvi falar de tua fama, tremo diante de teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecer em nosso tempo a tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o que o Abacuque ele começa a oração dele, né, dizendo que conhece a fama de Deus, né? Até porque o Senhor acaba de dar uma visão para ele, né, uma ilustração para ele de que, olha, cale-se, fique toda a terra quieta, quem tem o poder aqui sou eu, e eu tenho o poder de fazer justiça, né? E aí Abacuque ele já começa não mais questionando. Isso é o interessante, né? Abacuque ele já não questiona mais a Deus, ele já não pergunta mais a Deus, né? Abacuque ele simplesmente fala assim: olha, eu conheço, eu ouvi a tua fama e eu sei que tu és um Deus de grandes coisas, mas de grandes coisas, e que o Senhor já fez grandes coisas e o Senhor vai fazer grandes coisas. Então manifesta essas grandes coisas agora na nossa época. Tenha misericórdia do teu povo, né? Então é uma oração, irmãos, que a gente muitas vezes temos que fazer, né? Hoje nós vivemos aí uma sociedade, né, de violência, de injustiça, né? Às vezes nós olhamos aí muitas religiões pagãs, né, que era ali, que estava acontecendo ali na sociedade vivida no tempo de Abacuque, né? A gente sabe que tudo isso aconteceu no tempo de Abacuque, e hoje, se a gente olhar com nossos olhos periféricos só para a nossa sociedade, a gente vai conseguir ver tudo isso, né? Tudo isso. Só que uma coisa que a gente temos e Abacuque não tinha, por isso que ele questionava, se queixava, é que nós temos agora a visão maior, né? Nós já completamos ali, né, aquela imagem que o Maciel mostrou no começo. Nós já completamos, né? Nós já vimos até o Senhor Jesus Cristo vindo ao mundo e morrendo por nós. Então, irmãos, é algo maravilhoso, né? Então isso me chama muita atenção aqui nesse terceiro capítulo. E uma coisa interessante, que aí Abacuque ele começa a escrever como um poema, né, essa oração, e ele começa a falar da grandeza de Deus, né, que Deus ele é maravilhoso, que Deus ele tem domínio, né, sobre os rios, sobre os riachos, sobre a natureza. O interessante, irmãos, que em toda a Bíblia eu vejo a natureza
o controle de Deus, um controle tão grande de Deus sobre a natureza, que pode parar para refletir, né? Deus, ele tem um domínio sobre a natureza. Uma coisa que o homem, ele tenta com toda a sua ciência, com toda a sua sabedoria, mas não tem o pleno controle da natureza. A natureza, o homem não pode controlar a natureza, né? E aqui Deus, ele fala, né? Ele tem pleno controle da natureza, dos rios, dos riachos, do furor do mar, né? Dos cavalos, dos cavaleiros. Então, quando chega no versículo 16 aqui do capítulo 3, Deus, ele fala assim, ó, Abacuque fala assim: ouvir isso e o meu íntimo estremeceu. O que quer dizer com isso? Abacuque, ele ouviu a visão de Deus, viu isso, e o íntimo dele estremeceu. Quer dizer, deu um frio na barriga de Abacuque. Falou assim: rapaz, esse Deus é poderoso mesmo, né? E aí ele continua: meus lábios tremeram, né? Aquela coisa dos lábios tremer. Os ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Quando você vê algo assim, você fica com tanto medo que você treme as pernas até, né? Esse é o espanto de Abacuque. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Olha que interessante, né? Aí, quando ele vê a grandeza de Deus, ele fala assim: ok, tranquilo agora. Tranquilo, sabe por quê? Porque eu vou ver o dia que este povo, que é a Babilônia, que vai vir e vai nos atacar, vai nos dominar, vai ter o controle da gente, eu vou ver o dia que eles vão cair. Então eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar sossegado, eu vou repousar no meu Senhor, porque quem está dominando, quem tem o domínio da natureza, quem tem o domínio do sol, do mar, do mundo em si, é o meu Deus. E por isso que minha barriga, ela fica fria, os meus ossos desfalecem, as minhas pernas bambeiam na grandeza desse Deus. E aí a gente consegue ver a grandeza de Deus quando Deus ele chega ali quando Moisés ele sobe ao monte, né? E a grandeza de Deus, a presença de Deus aparece naquele monte, não é? E aí relâmpagos, né? Estrondos, né? E o povo que estava ali embaixo, eles ficam abismados e começam a correr, por causa que a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele é maravilhoso. Então, nesse contexto tudo, aí a gente consegue chegar no verso 17, né? Que o verso 17, e é aí que é maravilhoso, porque, irmãos, só depois desse contexto todo é que a gente consegue afirmar o que o verso 17 fala. E aí o Abacuque ele fala: mesmo que não floresça a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estaleiros, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Maravilha, né, irmãos? Por isso que, são 3 capítulos, mas é um ensinamento aqui para levar para a vida toda. É um ensinamento poderoso, né? Então, Abacuque ele só fala esse versículo depois desse contexto todo, desse diálogo todo com Deus, depois das queixas dele, depois das aflições dele, das fraquezas dele, né? Depois de tudo que ele passa, tudo que ele tem, esses conflitos na mente dele, Deus ele se revela a Abacuque, né? Deus ele fala: olha, haverá um tempo que eu vou abater, haverá um tempo que vai acontecer, que vai ser ai para essa nação, né? E aí Abacuque sente, Abacuque vê, porque é uma visão,
né? Então Abacuque, ele estremece, seus ossos se estremecem, suas pernas bambeiam, ele fica estremecido e ele fala assim: agora eu entendi, vou ficar tranquilo, porque eu sei que meu Deus vai vir ao meu resgate, ao resgate do povo, e vai trazer a salvação. E aí Abacuque ele fala: olha, e eu exulto e me alegro no Deus da minha salvação. Agora eu pergunto para vocês, Abacuque não tinha visto Cristo, ele não tinha encontrado a obra de Cristo. A gente vimos a obra de Cristo, a gente viu o nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao mundo para nos libertar. O que nós ainda tememos? O que você que está aí ainda tem dúvida, né? Então, irmãos, esse livro, acredito que é para nossa esperança, né, irmãos? Para que a gente venha depositar aí a nossa esperança, né? Viver pela fé mesmo, na esperança de um Deus que vai vir, né? Que ainda tem um controle nas suas mãos, né? Que no verso 19 ele encerra falando assim: o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos, né? Então ele confia em Deus, ele tem sua confiança, ele fala assim: ó, a minha força não está nos meus braços, a minha força não está no meu intelecto, as minhas forças estão no Senhor, e ele me dá pés como os da corça. Por quê? Para que me faça andar em lugares altos. Maravilha, né, irmãos? Isso aí. Eu quero só falar também, as últimas duas contribuições, né, que também me chamam a atenção, é que quando fala assim, né, versículo 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Essa versão que o cooperador Diogo leu, ela traz algo que nesta aqui ela fica um pouco escondido, né? Porque ela fala assim, a tua obra no meio dos anos a notifica. Essa daí, ela fala um pouco diferente. Ela fala: ouvi falar da tua fama, treme diante dos teus atos, Senhor, realiza um novo em nossa época. Aí, é isso que eu chamo a atenção. As mesmas obras. As mesmas obras em nossa época, né? O que equivale a no meio dos anos a notifica. Porque assim, apesar de Deus na sua soberania estar no controle e até executando juízos e justiças, isso não impede de nós clamarmos a misericórdia de Deus para que na nossa era, na nossa época, nos meios dos nossos anos, Ele notificar as suas grandes obras. E foi isso que Ele fez, por exemplo, com Daniel na Babilônia e seus 3 amigos. Ou seja, o povo de Deus foi para a Babilônia, executou o juízo. Só que chegou na Babilônia, o povo de Deus é o povo de Deus. Ele recebeu o juízo, só que Deus notificou a sua grande obra mesmo no meio do seu juízo. A misericórdia prevaleceu e Deus fez grandes obras na Babilônia, fez grandes obras no Egito, fez grandes obras entre os persas, fez grandes obras com os gregos lá, com os que me fugiu a mente ali do povo ali que se levantou entre os gregos, né? Com Cristo e com a igreja fez grandes obras entre os romanos. Então, ou seja, o juízo de Deus, ele faz com que a gente possa orar para que a obra dele se notifique. E uma última contribuição, também um pouco fora do que nós estamos falando, mas assim, Abacuque, ele questiona o Senhor, ele fala com Deus, mas a fala de Abacuque é sempre uma fala reverente. E às vezes alguns irmãos têm dúvida, uma hora Deus vai preparar a gente fazer um estudo sobre isso, mas às vezes algum irmão fala assim: eu num hino ou numa oração eu posso falar você, posso usar você, né, assim, para Deus. Eu não sou muito bitolado com isso,
acredito que dentro da poesia, né, na composição de louvor, a hora pode entrar um você a se referir a Deus. Eu não acho que tem que ser algo tão engessado. Mas o que deve prevalecer é Senhor. Senhor, o Eterno, o Altíssimo. São pronomes de tratamento aí elevadíssimos àquele que está no trono. E Abacuque, ele tem esse respaldo, dá esse respaldo também para nós, porque ele questiona a Deus de uma maneira muito extraordinária. Ó Deus, tu estás no seu santo trono, o Senhor é eterno de geração em geração. Então eu acredito que esse é o espírito de um adorador, daquele que fala com Deus, um espírito muito reverente. Porque muitas vezes o uso do você acaba não dando a Deus a glória devida. Verdade. Mais um entendimento aqui desse livro. O versículo 17 do capítulo 3 é muito interessante a compreensão dele, né? Como nosso irmão cooperador Diogo leu: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malha sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então vemos aqui que lá no início do capítulo 3, ele questionava porque Deus se calava diante daquelas afrontas, né? Um povo que parecia ser mais justo sendo oprimido por um povo injusto. Só que quando Deus vai mostrando para ele o propósito dele, assim, o profeta ele poderia levar para um lado totalmente diferente, né? Poderia até aceitar, mas não compreender. Ou às vezes achar injusto a forma de que Deus trabalhou, né? Só que Deus ele é tão perfeito que Deus ele não fala apenas ao ouvido do homem. Ele fala ao coração do homem e mostra para que ele compreenda da melhor forma possível, né? Então, quando ele viu tudo, ele mesmo sabendo que o povo de Deus ia ser oprimido, ele se maravilhou nos feitos de Deus. Se maravilhou porque Deus ia executar o juízo dele, né? Então, ele declarou, olha, aqui no final do 17, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, mesmo ele sabendo de tudo isso que Deus ia fazer, ele se alegrou e se regozijou em Deus, né? Porque o que Deus ia fazer, ele era perfeito. Maravilha. Rodrigo? Só gostaria de terminar minha parte falando que é maravilhoso esse livro, né? A gente aprende muito, e algo muito interessante que tem neste livro é que na maioria dos profetas que a gente encontra no Antigo Testamento, eles estão profetizando para Israel, profetizando para nações, e Abacuque é interessante porque é uma conversa dele com Deus, né? Ele meio que está profetizando para quem pegasse essa conversa depois, porque ele não foi direcionado aí, ó, vá até tal nação, pregue isso, fale isso, eu estou dizendo isso. Não. Eu acredito que Abacuque é algo que vem para os nossos dias, né? Porque não foi designado para uma determinada nação, uma determinada época. É para quem pega e lê. Quem pegou esse livro aqui e leu, ele vai pegar essa profecia, ele vai pegar essa conversa, ele vai pegar esse ensinamento para ele e vai aplicar na sua vida. Então isso que eu acho interessante, porque não tem um direcionamento. Isso aqui é para todos. Quem pegar isso aqui vai olhar e vai falar: meu Deus ele é poderoso, realmente eu tenho que tremer, que nem o cooperador Diogo falou, que Abacuque tremia, os seus lábios tremiam, as pernas, e ficava extasiado de tamanha glória de Deus, e saber que esse Deus ele está cuidando, esse Deus ele é poderoso, ele está cuidando de nós, ele está cuidando em meio ao caos, em meio à dificuldade, tudo está no controle dele, tudo é por ele. E é isso que eu fico muito feliz ao ler este livro, porque eu acredito que este livro, essa profecia, essa conversa de Deus com Abacuque, muitas vezes é a minha conversa com Deus, muitas vezes é os meus questionamentos, as minhas dúvidas que eu coloco com Deus, por que isso, por que daquilo, e o Senhor ele responde aqui na palavra dele, do mesmo jeito que ele respondeu para Abacuque. Está tudo na minha mão, está tudo no meu controle. A única coisa que cabe a mim e a você e a nós fazer é buscar a justiça, é buscar ser justo, porque o resto é o Senhor que vai fazer. O Senhor que está no controle de toda a terra, o Senhor que está no controle das nações que levantam ou que caem, o Senhor que está no controle das doenças que vêm ou que vão. E o que está no nosso controle é buscarmos ser justo, para que Deus ele venha
estar nos elevando, nos protegendo, nos guardando e preparando um lugar melhor com a volta de Cristo, um lugar onde todos nós vamos estar glorificando, vamos só olhar para isso aqui, vamos dar glórias a Deus e vamos dizer que valeu a pena passar por tudo. Maravilha. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final aí desse estudo sobre Abacuque. Espero que você tenha compreendido um pouco mais deste livro, que é bem atual, né? Em meio a disputas políticas, a pandemia do vírus coronavírus, né? Em meio às aflições que às vezes nós passamos, você passa com trabalho, com emprego, com vida financeira, com vida sentimental, que você venha colocar a sua esperança em Deus e ter certeza que Deus está no controle. Eu queria separar, para minha última fala, né? Separei alguns pontos que a gente aprende com esse livro, né? O primeiro ponto é: quando tudo parece perdido, para Deus nada está perdido, né? Para Abacuque, a sociedade estava perdida, estava tudo perdido, né? E aí Abacuque questiona a Deus. Mas para Deus, estava tudo no plano de Deus, né? Às vezes pra gente está perdido, mas faz parte do plano de Deus para sua vida. Um segundo ponto eu coloquei aqui: quando chegou o fim de nossos recursos, os recursos de Deus não têm fim. Então, às vezes, né, a gente, tanto vida financeira, tanto espiritual, às vezes a gente chega ao fim, ao escasso, né, porque nós somos limitados, né, nossa visão, a gente não consegue ver além dos nossos olhos, né, e aí quando chega nesse ponto, os recursos de Deus não têm fim, porque nós temos um Deus eterno e a eternidade é infinita, então não tem fim, né. Um terceiro ponto é: a solução não está nas mãos do homem, mas sim na mão de Deus. Então, a gente vê hoje, na nossa sociedade, buscando cura através de uma aplicação de uma vacina, soluções através de um novo presidente, soluções através de um novo governo não corrupto, soluções na área da saúde, soluções na área da educação, soluções na área sentimental, né, com livros de autoajuda. Mas a solução ela vem de Deus, né? A solução ela vem de Deus. Claro que tem sim recursos que o homem pode utilizar para o seu aprimoramento, mas quando faltar esses recursos, quando acabar, porque é finito, o recurso de Deus é infinito, né? E o quarto ponto, que é o último ponto, é: quando a crise é nos apresentada, precisamos olhar para o alto. A gente consegue ver só crise hoje, né? Todos os lados que a gente olhar, a gente vê crise, mas quando a gente olha para Deus, a gente consegue firmar nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo vir nas nuvens, Ele vai vir estabelecer o reino dele aqui e nós vamos estar com Cristo, governando e estando com Ele para a eternidade. Então, eu fico muito feliz com esse estudo, os irmãos também, né? Muito feliz, porque nos dá esperança, nos dá ânimo de continuar em meio à situação, né? Em meio às crises, nós olharmos para Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro. Então eu queria pedir para os nossos irmãos se despedirem aí, né, com as suas palavras finais, para a gente já chegar ao encerramento. Também agradeço, né? Você comente aí o livro que você quer que a gente aborde, né? Claro que dentro da nossa simplicidade a gente vai tentar atender, mas nós estamos aqui dentro dos profetas menores, né? São livros que menos de 20 minutos, aí, meia hora, você pode com calma ler, desfrutar, né? E aí você vai ter nos vídeos aqui uma ajuda, né? E juntos nós vamos conhecendo esse grande Deus que nós servimos em nome de Jesus. Marcel, a gente estudou, o último foi Jonas, né? Jonas. Então nós temos aí o livro de Jonas, está aí na página IUAS Itaquera. Se você quiser buscar esse vídeo, vai estar aí disponível para você, né? Que Jonas até faz um link, né, com Abacuque, porque estava ali no mesmo tempo ali, né? Só que
a história ali de Nínive, né? Que Deus ele tem misericórdia de Nínive, né? Mas mesmo assim, mais para frente Nínive recai ainda nos pecados tradicionais que eles cometiam. É interessante. Jonas é muito bom também. Seu irmão Williams, para encerramento. Glória a Deus. Queria agradecer, né, a você que está aí nos assistindo, e um desejo é que essa live seja um incentivo, né, para que cada um de vocês possam estar aprendendo mais a palavra de Deus, e que seja um incentivo para a leitura desses livros, né, você possa estar acompanhando e seguindo esse estudo juntamente conosco. Então, que você possa participar conosco e compartilhar também para que outras pessoas sejam alcançadas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Nosso irmão Rodrigo. Só tenho a agradecer, né, todos que acompanharam, todos que estiveram conosco, comentando, curtindo, compartilhando, que você continue neste caminho, nos ajudando a chegar com a palavra de Deus, se achegue ao maior número de pessoas possíveis. E eu só tenho a agradecer a Deus, e eu fico muito grato a Deus por cada um dos seus livros que nós estudamos, pela palavra do Senhor em si, em todo, porque é maravilhoso. Cada livro que nós paramos para ler é um ensinamento tremendo, é algo que realmente muda vidas, é algo que transforma a água em vinho, literalmente, é algo que pode mudar os seus caminhos, que pode mudar os meus caminhos, e é nessa Bíblia que nós devemos pautar a nossa vida. Aqui tem ensinamentos maravilhosos para todas as áreas da nossa vida. Se nós seguirmos ela, com certeza nós teremos uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida plena com o Senhor. Maravilha. E eu acho que foi um de vocês que falaram que esse livro é um livro sem igual, né? E eu fiquei muito feliz de estudar esse livro, irmãos. Estou muito feliz mesmo, né? Porque realmente é algo que nos dá tamanha esperança, né? Em meio à sociedade que vivemos, que nos dá tamanha esperança de olhar para cima, né? E ver que lá tem o nosso socorro. É algo assim fenomenal. Eu sou muito grato também. Quero agradecer a nossa irmã Lohane, que está ali nos nossos bastidores, né? Coloca imagem, né? Coloca título, né? Na edição dos vídeos. Deus abençoe a sua vida, irmã Lohane, em nome do Senhor Jesus. E eu peço para que você ore por esse projeto, né? Nós vamos colocar um nome nesse projeto, e como o nosso irmão Williams falou, e importante, né? Que nós venhamos aí incentivar a você, né? A leitura da palavra de Deus, porque ela é edificante em nossas vidas, porque querendo ou não, a gente também estamos aprendendo, né? Juntos. Então que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, né? Vamos ficando por aqui e nós vamos deixar um louvor no final, né? E que esse louvor você acompanhe, medite, cante junto, né? Para que este trabalho venha a ser concluído com este louvor que você vai ouvir também, né? Então, em nome do Senhor Jesus, nós damos encerramento, né? E que a paz seja com todos. Amém. 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 Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.